A paz de Cristo Jesus. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um devocional e hoje eu vou estar falando sobre o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 16. Diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que estás nos céus. Vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Aqui, Jesus está na montanha ali, ele fala sobre as bem-aventuranças aos seus discípulos, ele ensina aqui no Sermão da Montanha. E ele fala para que possamos resplandecer a luz de Cristo sobre as pessoas, porque eles estão vendo as nossas obras e através das nossas obras eles vão glorificar a Deus. E é uma reflexão, é um devocional e o Senhor me confrontou nessa palavra, né? Porque muitas das vezes a gente dá espaço ao inimigo no decorrer do tempo, na correria do dia a dia. Muitas das vezes uma pessoa nos estressa, alguém faz alguma coisa contra nós e a gente revida. A gente fica chateada com um amigo que falou mal da gente e ao invés da gente guardar o nosso coração, a gente acaba deixando a ira entrar e a gente muitas das vezes já não quer mais aquela amizade. Muitas das vezes a gente está na igreja e uma irmãzinha não deu a paz do Senhor e a gente já acha que aquela pessoa tem alguma coisa contra nós, porque o inimigo ele é assim, ele coloca um contra os outros e a gente que dá essa legalidade para ele entrar e a gente esquece de cumprir a palavra. E aqui no versículo 16 de Mateus capítulo 5, está dizendo que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, nós somos um testemunho vivo. As pessoas estão olhando para nós e a nossa luz deve refletir sobre as vidas e elas vão enxergar Deus através de nós. Não adianta eu dizer assim, nós vamos falar, ai, eu sou filha de Deus, mas o nosso comportamento é diferente, as nossas atitudes são diferentes. Às vezes a gente dá brecha para uma mágoa, a gente dá brecha porque ficamos irritados no dia a dia, né? Quantas vezes alguém fez alguma coisa contra nós e a gente não foi lá resolver? E aí a gente muitas das vezes arruma desculpa, né? Não, Deus, mas eu não fiz nada. Aquela pessoa ficou com raiva de mim do nada. Aquela pessoa que me prejudicou e eu que tenho que ir lá pedir perdão. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 23. Porquanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai se reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Olha o que o Senhor está dizendo, que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai se reconciliar com ele. O Senhor não pergunta quem errou. Muitas das vezes a gente inventa desculpa porque uma pessoa nos prejudicou, gritou com a gente, fez algum mal e a gente foi lá e revidou. A gente parou de falar porque a gente descobriu que aquela pessoa falou mal da gente. A gente se afasta porque a gente percebe muitas das vezes que aquelas pessoas não são tão nossos amigos assim. Nós não somos obrigados a estar todo dia convivendo com alguém que nos faz mal. Nós não somos obrigados a colocar dentro da nossa casa pessoas que são falsas, pessoas que lutam contra nós, que falam mal da gente, que não nos respeita. Eu não estou falando sobre isso. Mas a palavra do Senhor diz que se o meu irmão tem algo contra mim, se ele tem alguma ofensa, eu, como filha de Deus, devo ir lá reconciliar com ele. Se ele não quer receber o perdão, se ele não quer receber o meu pedido de desculpas, já não é um problema meu. Significa que está com ele. Ele está carregando a ofensa. Aquela pessoa que está carregando a ofensa. Mas eu, como filha de Deus,
devo seguir os seus passos, devo me arrepender, devo cumprir a palavra. Gente, eu sei que não é fácil, porque eu já fiz isso, sabe? Eu já fui machucada, usurpada, e mesmo assim, eu reagi, né? E Deus falou, vai lá pedir perdão. E eu fui pedir perdão mesmo eu estando certa. Eu já pedi perdão mesmo tendo razão, porque eu acabei perdendo quando eu respondi à ofensa. Então eu estava certa, eu estava com a razão, mas por responder, eu acabei dando lugar ao diabo. E o Senhor falou: vai lá e peça perdão. E eu tive que pedir perdão, mesmo sendo totalmente ferida, mesmo totalmente sendo amassada, humilhada, eu tive que pedir perdão. E hoje o Senhor me trouxe mais em meu coração pessoas do meu passado, em que eu reparti uma aliança, pessoas que eu tive alguma desavença, até quando eu não era cristã, e que eu não me reconciliei. Talvez o Senhor vai pedir para a gente pedir perdão, não é nem por causa de nós, mas é por causa da outra pessoa. Porque tem pessoas que carregam ofensas por muitos anos. Tem pessoas que carregam ódio da gente. Muitas das vezes não é nem ódio, mas tem uma feridinha aberta contra a nossa pessoa. E muitas das vezes Deus vai mandar a gente pedir perdão, não é nem por causa de nós, porque nós já perdoamos. Nós não temos nada contra aquelas pessoas, mas talvez aquelas pessoas, elas carregam alguma ofensa contra nós. Então nós, como os filhos de Deus, precisamos pedir perdão, precisamos pedir desculpa. Às vezes é alguém lá do passado, sabe? Que muitas das vezes a gente parou de falar no meio do caminho e a gente não foi lá falar, olha, fulano, eu não tenho nada contra você, a nossa amizade não continuou, mas eu não te odeio. Eu não tenho nada contra você, então limpa o seu coração se você tem alguma coisa contra mim. Esse é o nosso comportamento. E se alguém se levantar contra nós, se alguém tentar nos ofender, nós devemos nos calar e nós devemos entregar diante de Deus. Não é fácil, não é fácil, porque nós somos carne também. Nós somos espírito, corpo e alma, sabe? Então, muitas das vezes, a gente dá legalidade à carne. Na emoção, na hora da raiva, não significa que eu não vou me irar porque eu sou filha de Deus. Não significa que a gente não vai ter momentos difíceis, que a gente não vai ter atitudes erradas, porque nós também somos carne. Mas a diferença está em consertar, resolver, estar limpo diante de Deus. E assim como o Senhor tem me confrontado a corrigir a minha rota, a resolver pequenas pendências, que possamos resolver as pequenas pendências. Então, se você tem algo contra alguém, ou se não, você perdoou, mas a outra pessoa carrega a ofensa, não quer falar com você, vai você e faça a sua parte, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, então a luz está sobre nós. Nós que temos que fazer, não é a outra pessoa. Talvez a outra pessoa ainda está nas trevas. Talvez a outra pessoa ainda esteja com o coração magoado. Mas nós que fomos perdoados por Deus, nós carregamos o amor de Cristo, nós devemos ir lá e resolver, pedir desculpa, porque talvez aquela pessoa tenha alguma ofensa, nem que seja pequena. E às vezes o inimigo é tão sujo que ele faz com que a outra pessoa, as outras pessoas pense que a gente tem alguma coisa contra elas, sendo que a gente não tem. Então é bom a gente ir lá e resolver, estar em paz com todos. A palavra do Senhor diz: se possível, estais em paz com todos. É o nosso dever resolver. O Senhor não manda a gente conviver todos os dias, estar agarrado com as pessoas. Não é isso. Comunhão é com todos. Nós devemos ter comunhão e paz com todos. Que assim vocês recebam essa palavra em nome de Jesus. E assim como o Senhor, Ele tem trago isso ao meu coração. Ele tem trago, primeiramente para mim,
Porque todas as vezes que eu compartilho com vocês aqui no canal, primeiramente o Senhor falou comigo: eu sou a luz do mundo. E essa luz tem que resplandecer sobre as outras pessoas. Não importa se eu estou certa ou errada. Eu devo transmitir a luz, ainda que alguém me ataque, ainda que alguém venha me ferir com palavras. Talvez aquela pessoa está num dia mau, aquela pessoa ainda tem trevas no coração, aquela pessoa carrega ferida dos pais, cresceu em um ambiente de guerra, de conflito, e com isso essa pessoa reage com ira. Nós devemos olhar com amor, com compaixão, porque o Espírito de Deus habita em nós. E nós devemos carregar a essência de Cristo, o bom perfume. E se teu irmão não quer falar contigo, se ele carrega a ira no coração dele, faça você a sua parte, faça você a vontade de Deus. Quebre o orgulho, quebre a mágoa. Tire isso do vosso coração, porque nós somos o sal da terra. E o sal está aí para temperar, né? Nós estamos aqui para temperar, para colocar tempero, para trazer alegria e não para trazer tristeza, não para trazer divisão. E muitas das vezes nós damos sim, nós damos brecha ao inimigo no dia da raiva, no dia da ira, quando estamos aflitos, quando estamos chateados. Muitas das vezes a gente descobre algumas coisas e a gente acaba carregando feridas no nosso coração. Às vezes alguém chega e fala assim: olha, fulano falou de você. E a gente nem vai lá perguntar para a pessoa. A gente simplesmente fica chateado com a pessoa, sem saber. Então que possamos refletir, que possamos dar bom testemunho em todos os momentos. Em nome de Jesus, recebam essa palavra.